É hora de entrevista aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Guta Pini vai conversar com o professor de Relações Familiares, Venceslau Tavares, a respeito do novo Código Civil, da reforma do Código Civil. Eu já agradeço ao professor que divide a tela conosco também e a Guta Pini é quem conduz essa entrevista. Bom dia, doutor Venceslau. Uma alegria tê-lo conosco para conversar desse tema aí que tem gerado tantos debates e polêmicas no Brasil. Doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Guta. Bom dia a todos os que fazem a revista Oeste, nesse órgão de imprensa que orgulha o povo brasileiro e que cumpre muito bem a missão de informar a verdade e de buscar corrigir os erros que, infelizmente, são muitos em nossa República. Muito obrigada. Doutor, vamos começar aqui por um tema da ideologia de gênero. Muito se fala que esse novo Código Civil, vamos lembrar que ainda é um projeto, nem sequer está pautado para uma votação, ainda é um projeto, mas o fato é que muito se fala que ele dá margem para a ideologia de gênero no nosso país de forma mais profunda. Tem um artigo que fala que não pode haver nenhum tipo de discriminação em relação ao gênero, orientação sexual, isso já é algo pacífico, mas ele avança num tema de características sexuais. Então, esse termo ele poderia dar margem para que homens que se sentem mulheres, então eles não possam ser impedidos de usar banheiros femininos, por exemplo, porque aí você estaria discriminando uma característica sexual desse indivíduo? Então, Guta, inclusive, isso é uma pauta, né? Houve uma ação no STF, né, sobre a questão de uma travesti que foi impedida de ingressar num banheiro, ingressou com ação de danos morais perante o STF, a ação foi arquivada por questões formais, mas existe essa pauta e essa é uma questão complexa porque envolve não somente as pessoas trans que se enquadram ou como homens trans ou como mulheres trans, mas também essa situação das pessoas que dizem não ter gênero, né, ou que têm gênero fluido. O nosso sistema jurídico ele foi pensado, né, de forma binária, então os seres humanos ou são homens ou são mulheres, né, e com base nisso se fez toda uma legislação. Então a gente tem a obrigatoriedade da prestação de serviço militar para homens, né, para pessoas do sexo masculino. Nós temos a licença maternidade para mulheres e há uma discussão da licença, do tempo de prazo da licença paternidade para os homens. A gente tem a aposentadoria das mulheres, que segue um regime diferente. O tempo de contribuição e a idade mínima para mulheres é diferente da aposentadoria para os homens. Então, para isso, seria necessário se repensar a nossa legislação, que é pautada nessas diferenças, e o que me preocupa mais ainda, Guta, é o apagamento das mulheres. Porque nós temos diversas regras no Código Civil e na própria Constituição que mencionam homem e mulher. Seres humanos ou são homens ou são mulheres. A gente aprende na escola que o ser humano é um ser de reprodução sexuada, essa complementaridade que nos caracteriza, que é inerente à nossa condição humana. E aí, quando se diz, por exemplo, que o casamento é entre pessoas, uma pessoa pode ser uma pessoa jurídica. A revista Oeste tem CNPJ, certamente é uma pessoa jurídica. Eu posso me casar com a revista Oeste, então me preocupa também, não é? E acho que deveria preocupar a sociedade em geral, e principalmente as mulheres, esse apagamento das mulheres da nossa legislação, né? Há o argumento de uma suposta neutralidade que, na verdade, termina por silenciar as mulheres, né, e as crianças e a nossa população em geral. Doutor, avançando para o tema mais da família, o texto desse projeto, ele fala em famílias, em relações socioafetivas. O que seria essa socioafetividade? Isso dá margem para relações poliafetivas?
dois casais juntos, duas mães, dois pais? Essa é uma dúvida muito presente na nossa audiência aqui. Isso seria possível? Então, me preocupa, e também há vários juristas que vêm analisando esse projeto, o uso desses conceitos indeterminados, né, conceitos que ainda não têm uma consolidação jurisprudencial, né, por exemplo, a questão da socioafetividade. E eu digo isso muito em sala de aula, né, também sou autor de livro de direito de família, e que padrasto não é necessariamente pai socioafetivo. Tem padrasto que vai ficar tranquilo na condição dele de padrasto, não vai querer assumir esse papel de pai socioafetivo e deve ser respeitada essa vontade, a liberdade. Né? Na minha opinião, se a pessoa quer reconhecer, quer assumir essa condição, ela deve expressar essa vontade de alguma forma. Você não deve presumir pela convivência, não é? Porque a pessoa trata bem aquela criança, não é? Ou até ajuda a pagar a escola daquela criança. E aí você termina punindo, você termina onerando aquelas pessoas que quiseram ter um gesto aí de carinho, né, até de caridade, né, em relação a determinada pessoa. Então, me preocupa a ideia da socioafetividade, e você tocou também no problema, né, das chamadas famílias poliafetivas, ou das relações adulterinas, né, para a gente ser mais claro. O Otto Maria Carpo, um grande erudito, né, que escreveu a História da Literatura, no primeiro volume da História da Literatura, ele fala de um poeta grego que dizia: era considerado imoral, era considerado gráfico por dizer a verdade. Então, a gente, e você da Revista Oeste devem sofrer bastante isso, a gente é considerado, às vezes, imoral por chamar as coisas pelos nomes que elas têm. E essa é uma preocupação, porque o nosso direito de família ele é pensado de forma monogâmica. E aí me preocupa quando, por exemplo, o projeto de Código Civil, que está lá no Senado Federal, o PL número 4 de 2025, prevê um regime de bens para as uniões concubinárias, para as uniões adulterinas. Então ele até diz que não é família, a regra até diz que não é família, mas diz que, havendo contribuição patrimonial, que haverá direito à partilha. Então, é um projeto que termina por atribuir direitos a estas relações concubinárias. E mais ainda, permite que a pessoa casada exclua o cônjuge da herança, porque o cônjuge passará a deixar de ser herdeiro necessário, e permite que, pela via do testamento, a pessoa casada possa nomear sua concubina, sua amante, herdeira, com a proposta de revogação da regra do artigo 1801, inciso 3º do Código Civil, que proíbe expressamente a nomeação do concubino ou da concubina nesta condição de herdeiro ou herdeira. Então, isso é preocupante, né? Então, a comissão fica dizendo que há muita fake news, que o projeto não quer reconhecer uniões poliafetivas, que o projeto não dá abertura para relações incestuosas, mas já escrevi vários textos em vários portais, já dei várias entrevistas e até hoje eu não tive uma resposta dos membros da comissão que têm meu contato, são grandes juristas, né, tenho um respeito muito grande por todos eles. Não estou fazendo nenhum ataque pessoal a nenhum dos membros da comissão, mas acho que tenho essa obrigação, né, enquanto advogado, enquanto professor de direito, de apontar os erros do projeto. E aí a insistência no erro é que me causa espanto. Muito bem. Guta Pini?
Doutor Venceslau, muito obrigada pelas suas informações, realmente já deixou mais claro o assunto para nós. Tem muita coisa para a gente debater sobre esse assunto ainda, então esperamos o senhor aqui de volta em outras oportunidades para a gente trabalhar outros temas desse projeto. Muito obrigada, bom dia.